Fala pessoal, vamos começar esse módulozinho aqui agora de Revolução Francesa. Vou tentar ser o mais conciso possível, porque é um tema difícil, é um tema grande. Vou procurar não me delongar muito, porque também é uma aula um pouco extensa. Essa aula vai ser mais ou menos uns... Vou tentar não passar tanto do tempo normal da minha aula, que é cerca de 40, 50 minutos. Bora lá para a Revolução Francesa. Peguem um livro para estudar, ou pelo menos leiam os slides, né, e façam a lista. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo. Beleza? Vamos lá. Revolução Francesa. Essa matéria ela conversa diretamente com a aula passada de independência dos Estados Unidos e com a aula de iluminismo, que eu falei sobre iluminismo na semana retrasada. Certo? Então, bora lá. Revolução Francesa, né? O que foi a Revolução Francesa para o mundo? Muitos historiadores consideram ela como, assim como a Revolução Industrial foi para a economia, ou seja, a Revolução Francesa está mais ligada ao aspecto social e cultural e industrial para um aspecto mais econômico, da coisa. Então, assim como a Revolução Industrial mudou o jeito de fazer comércio da época, a Revolução Francesa também mudou o jeito do Estado se organizar politicamente, da sociedade se organizar nas classes sociais ali, e de certa forma uma mudança cultural também, certo? Aí nas palavras do Hobsbawm, que foi um grande historiador de Idade Média e moderna, fala que ela teve influência aí real sobre os povos islâmicos, certo? Mas antes de falar de Revolução Francesa, a gente tem que entender como que era o contexto da França na época, né? A gente tem que saber que ela era governada pelos Bourbons, né? E essa família dos Bourbons possuía uma política bélica muito agressiva, né? Tanto que se envolveu em duas guerras, que foi a Guerra dos 30 Anos, guerra contra os Habsburgo, né? Isso a gente falou em alguma aula passada aí, e a Guerra dos 7 Anos, que a gente falou na aula passada, quando a gente estava falando de Estados Unidos. E também participou da independência dos Estados Unidos, que a gente também falou na aula passada, certo? Vocês têm que saber que na França estava rolando um crescimento demográfico bem expressivo, né? E esse crescimento demográfico ele exigia um desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento econômico não estava conseguindo acompanhar esse crescimento demográfico, porque a baixa produção, né? A produção agrícola ela era baixa porque tinha alguns obstáculos, né? Quais que eram esses obstáculos, né? São as secas, inundações e tudo mais, porque além dessas intempéries naturais também tinha alguns empecilhos do governo, porque a França ainda tinha uma sociedade bem ligada ao feudalismo, né? E quando aconteceu essas secas, inundações, olha o que rolou, ó. O preço do trigo se elevou porque a base da alimentação naquela época era pão, e pão é feito de trigo, né? Então uma coisa leva a outra, né? Como que era a França, a política francesa no século XVIII, né? Ele ainda tinha o poder se alicerçando na teoria do direito divino, que eu falei lá nas teorias iluministas, lá com aquele bispo lá que criou isso aí, essa teoria, e a França foi um dos principais representantes. Aqui o Luís XVI governava sem nenhum empecilho, justamente por ele ser, para a galera, por ele se nomear um representante de Deus na Terra, por ele se dizer nomeado por Deus para governar a França, né? A Assembleia dos Estados Gerais, que foi criada lá pelo Felipe o Belo, lá na dinastia Capetinga, não era convocado desde 1614, isso a gente falou também na aula passada. E além desses gastos com guerra, com vida financeira, os governantes da França tinham uma vida muito luxuosa, né? Tipo, tinha que manter a corte no Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é gigantesco, para manter aquilo gasta muito dinheiro, né? Além disso, a burguesia, que era uma classe
em ascensão estava se esbarrando nos regulamentos ali, né, que eram proibição e taxação do Estado, né? Quais que eram essas proibições e taxações, né? Que era imperativo eliminar as práticas mercantilistas, a burguesia tinha um papel econômico essencial para o Estado e ela não tinha uma influência política e era marginalizada socialmente, ou seja, ela não tinha o status de um nobre, era tratado como se fosse um servo com dinheiro, certo? Uma pessoa pobre que tinha uma pessoa pobre não, uma pessoa sem relevância, mas com certo poder aquisitivo, ok? A sociedade ela era estamental e era constituída basicamente de três estados: o primeiro o clero, o segundo a nobreza e o terceiro o povão, né, que seria o resto, a mistura do que não está na primeira e não está na segunda, juntou tudo e colocaram no terceiro estado, ok? O que era o clero? Né? O clero era dividido em alto, o clero ele é dividido em alto e baixo clero. O que é o alto clero? É a cúpula, ou seja, o que tem ali mais perto do papa. O baixo clero já é a galera que tem mais, que estão nas igrejas, que estão ali em mais contato com o terceiro estado. Que era o segundo estado, era a nobreza, que era, fazia parte do estado do rei, né? Que era um estado absolutista. E era burguesado. E na França eles eram chamados de girondinos. E o terceiro estado, que é o resto, né? Era a burguesia, era dividida em alta, que fazia parte dos girondinos, eu vou falar mais para frente, que é a tal da, da nobreza togada, né? Alguns burgueses compravam um título de nobre para fazer parte do segundo estado, né? E a baixa, que eram chamados de jacobinos, que eram os burgueses que não tinham tanto dinheiro assim para comprar um título de nobre, e os sans-culottes, que era o resto dos trabalhadores da época, né? Aí aqui a gente tem essa gravura aqui, ó, que é o terceiro estado, sustentando o clero e a nobreza, ok? Aí aqui, ó, o primeiro e o segundo estado estavam acima da lei e tinham privilégios, enquanto o terceiro estado pagava impostos e sustentava os privilégios dos outros estados, ou seja, é o que conversa com essa gravura aqui, ó. Enquanto esses dois aqui, então, enquanto o primeiro estado na figura do clero e o segundo estado na figura da nobreza estão acima da lei e não eram taxados por impostos, o terceiro estado era penalizado pela lei, que é esse rapaz aqui. O terceiro estado era penalizado pela lei e tinha que arcar com todo o custo da manutenção do clero e da nobreza, ok? Aí, como eu falei um pouquinho atrás ali, a sociedade ela enfrentava algumas condições difíceis, né, condições socioeconômicas difíceis, né, gerava alguns e essas condições elas passou a gerar alguns conflitos e esses conflitos foram ficando cada vez mais violentos, né, e conforme o governo ia tomando algumas atitudes, a população ia ficando com mais raiva e ficando mais revoltada contra o governo. Aqui tem dois exemplozinhos. Ó. Em 1786, a França reduziu as taxas alfandegárias de produtos têxteis e metalúrgicos ingleses, ou seja, inundou o mercado francês de produto inglês e prejudicou a nascente indústria francesa. E a galera já ficou puta, né? Classe da burguesia. Aí que eu falei, a concorrência dos produtos ingleses provocou uma onda de falência, que acompanhou o desemprego e queda de salário, que arruinou o comércio nacional, certo? A produção agrícola também estava enfraquecida devido à seca e à inundação, que eu falei mais atrás, e os preços continuavam se elevando, o que deixava o povo cada vez mais insatisfeito, né? E essa crise econômica acabou se somando à política, que levou à sucessiva demissão de ministro, né? Porque cada ministro que era colocado apresentava um projeto reformista na sociedade, era barrado por conta da aristocracia, né? Então, um caso famoso aí do ministro Calone, ministro de Finanças, né, de Luís XVI, né? Ele propôs a cobrança de imposto da nobreza e do clero, né? A aristocracia se revoltou e a medida foi abandonada, né? Ou seja, o que isso significava? Que a elite não admitia perder seus privilégios de hipótese nenhuma. Ou seja, não tinha conversa, não vai pagar imposto, o terceiro estado que se vire, certo?
A partir desse momento a crise se agravou, crise política, né? O ministro pediu demissão, o Luís XVI nomeou outro, esse Jacques Necker aí, que o convenceu a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que não era convocada desde 1614, mais de 100 anos que não era convocada. O ministro entrou e convenceu Luís XVI a convocar essa Assembleia. Como que funcionava essa Assembleia? Ela funcionava como um debate, né, entre os representantes de cada estado, e o voto era por estado, ou seja, cada estado tinha direito a um voto, né? Que era injusto, né, porque o primeiro e o segundo estado geralmente tinham interesse em comum, então o terceiro estado sempre saía prejudicado nessa onda aí. Tendo em vista isso, o terceiro estado ele começou a exigir a substituição desse modelo por uma representação que era mais compatível, porque o terceiro estado era bem mais numeroso que o primeiro e o segundo estado. Então, eles queriam um poder de voto maior que o primeiro e o segundo estado, né? Aí lá em 1789, dia 5 de maio, Luís XVI abriu a sessão dos Estados Gerais no Palácio de Versalhes, né? Os interesses dos grupos foram apresentados, né? Como a gente sabe, os interesses do terceiro estado entravam em choque com o do primeiro e o do segundo estado. Os representantes exigiam a votação individual, porque eles eram bem mais numerosos, né? Além disso, eles contavam com o apoio dos deputados do baixo clero, né, e da nobreza togada. O que era essa nobreza togada? Eram burgueses que comprou o título de nobre, né? E assim eles poderiam alcançar mais facilmente a maioria na Assembleia dos Estados Gerais, certo? Aqui está uma gravurinha ainda, ó, uma gravurinha dos Estados Gerais. Aqui no fundo está o trono, a parte central. De um lado o clero, dos outros nobrezas, e na galeria laterais os representantes do terceiro estado, certo? Então aqui clero, nobreza e terceiro estado, certo? A partir disso, diante dessa impossibilidade, né, de conciliar os interesses do terceiro estado com os demais, Luís XVI ele tentou parar com a Assembleia e tentou impedir a entrada dos deputados na sala de sessão, né? A partir disso, os representantes do terceiro estado, né, se rebelaram, invadiram a sala de jogos e permaneceram ali reunidos, né? Aí eles juraram que não se dispersariam até que fosse feita uma constituição para a França. Em 9 de julho, muitos deputados do baixo clero declararam-se em Assembleia Nacional Constituinte, e os ânimos se exaltavam e aumentavam as propostas de pegar em armas. E a partir dessas propostas aí, Luís XVI tomou algumas medidas mais energéticas para enfrentar a Assembleia. Ele demitiu o ministro que convenceu ele a convocar a Assembleia, nomeou o Barão de Bretteville. Enquanto isso, a burguesia formava uma milícia, né, que denominou-se Guarda Nacional, que o objetivo dessa milícia era resistir ao rei e liderar a população civil, né, que estava começando a pegar em armas ali, estava começando a se revoltar. O povo percebeu que os conflitos estavam ia definir ali o futuro da França, né, e começou a participar de um modo mais incisivo, de um modo mais decisivo na revolta, nos protestos contra o governo, né. Em 14 de julho de 1789, a multidão invadiu a fortaleza da Bastilha, né, onde eram ali encarcerados os inimigos da realeza, que foi o estopim da rebelião que alastrou de Paris para o resto da França, né? Por que eles resolveram invadir a Bastilha? Primeiro, porque era uma afronta ao rei, né? Estavam libertando a galera que era inimiga do rei, e a Bastilha ali era um símbolo do poder absolutista, né? Então, quebrando esses símbolos, estavam meio ali dando um recado claro de que não iam mais aceitar esse poder absolutista, né? E que eu até coloquei, ó, que sua queda foi uma espécie de sinal de fraqueza do rei, certo? No campo onde os privilégios da aristocracia eram maiores, os camponeses invadiram e incendiaram castelos e mataram nobres aí, ó. Esse período se tornou conhecido como o Grande Medo, certo?
aí, pessoal, sobre a Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi a primeira etapa da Revolução Francesa. Ela foi de 1789 a 1792. Né? Ela se caracterizou pela atuação da burguesia nas cidades, né? E nos camponeses do interior. Então, primeira etapa da Revolução, a Assembleia Nacional Constituinte. Durou esse tempo aqui. E teve como característica principal a atuação burguesa nas cidades e camponesa no interior. Certo? A burguesia ela lutava por conquistas sociais e políticas nas ruas e na Assembleia. Os camponeses eles destruíam as autoridades de nobres e seus castelos e repartições, ou seja, a burguesia estava lutando ali por mais uma conquista social e representação política, enquanto os camponeses estavam ali num viés mais violento, destruindo o nobre e tal. Havia uma tentativa de restabelecer a ordem, né, dirigindo uma insatisfação apenas contra os resquícios do feudalismo, isso mais para o camponês, né, e foi aprovada a Declaração dos Homens, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi inspirada ali na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que, como eu falei na semana passada, foi aprovada em 1776, certo? Essa Declaração dos Direitos do Homem estabeleceu a igualdade de todos perante a lei, né? O direito à propriedade privada e o direito à resistência à opressão, certo? Aí os bens da igreja foram confiscados, né? Foram transformados em lastro para a emissão de nova moeda. Essa nova moeda era chamada de assignats, certo? A Constituição Civil do Clero foi aprovada em 1790, determinou que os padres passavam a se subordinar ao Estado, ou seja, a igreja começou a ser subordinada ao Estado, né? Os padres passaram a ter um papel de funcionário público e gerou grande manifestação e protesto por parte dos membros do clero. Em 1791, a Assembleia proclamou a primeira Constituição da França, né, que estabeleceu uma monarquia constitucional, que o rei, ou seja, o rei exerceria apenas o poder executivo, né? E esse poder executivo ia ser limitado pelo poder legislativo, em que os deputados seriam eleitos a cada 2 anos. No entanto, só podiam votar aqueles que tivessem uma renda mínima, ou seja, o voto era medido ali pela riqueza que o cidadão tinha, certo? Essa medida, assim como a proibição de greves e associações de trabalhadores e tal, mostrou que a França estava sobre ali o comando burguês, né? E esse comando burguês, o que eles fizeram? Eles eliminaram os privilégios aristocráticos, ou seja, eliminaram os privilégios da nobreza, né? E ao mesmo tempo firmava a distinção burguesa diante ali o conjunto do terceiro estado, mostrava que a burguesia era ali uma classe diferente do terceiro estado, que era uma parcela à parte da população, né? Nessa Assembleia Nacional teve uma disputa acirrada ali entre girondinos e jacobinos. Né? Quem que eram os girondinos? Eles representavam a alta burguesia, aquela nobreza que fazia parte daquela nobreza togada que eu falei. Que eles eram chamados de girondinos em referência à região da Gironda, que é uma região no sul e sudeste da França, né, de onde vinha a maioria dos componentes. E os jacobinos, né, o nome estava ligado aos frades jacobinos, né, que é um local de reunião dos parisienses revolucionários. Eles inicialmente faziam parte da ala moderada, mas ganhou uma conotação mais ligada ao radicalismo no decorrer da Revolução, como a gente vai ver no terror jacobino ali, que é a próxima fase da Revolução, certo? Conforme as medidas avançavam e se consolidaram, né, parte da nobreza ficava mais acuada, ou seja, a nobreza estava sendo acuada pela burguesia, pelo campesinato. Né? Um grande número migrava para o exterior, ou seja, a nobreza estava ali vazando da França, não queria ficar mais ali, tentava buscar apoio para restaurar o Estado absolutista, né? Os monarcas das potências absolutistas vizinhas incentivavam os movimentos, né, pois temia a erradicação das ideias, irradiação das ideias revolucionárias, ou seja, os monarcas estavam tentando apoiar esse nobre que fugiu da França, que tentava restabelecer o absolutismo, né?
Em 1791, alguns países assinaram a Declaração de Pillnitz, que afirmava a necessidade de restaurar a dignidade da monarquia francesa e ameaçavam invadir a França. Nesse mesmo ano aí, em 91, Luís XVI e sua família tentou fugir para o Império Austríaco. O plano dele era se unir aos nobres que foram exilados ou que fugiram da França, né? E tentar reunir um apoio e tentar fazer um golpe contra o revolucionário, mas eles foram presos na fronteira e foram reconduzidos a Paris, ou seja, quando estava saindo da França, a galera pegou ele e trouxe ele de volta, né? A partir daí começou a crescer as dificuldades econômicas do governo revolucionário, né? Ou seja, estava imprimindo muita moeda, mas tinha pouco lastro, o que estava gerando um déficit econômico muito grande, né? Inflação descontrolada, especulação financeira e tudo mais, né? Um exército absolutista que tinha muitos nobres estavam tentando marchar sobre a França, e em meio a essas tensões os jacobinos proclamaram a pátria em perigo e forneceram armas à população, armaram a população mais uma vez, certo? A partir daí formou-se um exército popular sob o comando dos jacobinos, né, esses três principais, Marat, Danton e Robespierre, guarda Robespierre. Foi essa força aí que enfrentou o exército absolutista que estava marchando sobre a França, né? E conteve eles na Batalha de Valmy. O rei foi acusado de traição por colaborar com os invasores e os revolucionários proclamaram a República Francesa, certo? E a primeira fase da Revolução Francesa foi basicamente isso. A Convenção Nacional agora, segunda fase da Revolução, que foi de 92 a 95, né? Aí nas reuniões, como sempre, à direita ficavam, sentados à direita da presidência, ficavam os girondinos, né, que buscavam consolidar as conquistas burguesas, estancar a revolução e evitar a radicalização. Ao centro ficavam os deputados da planície, ou pântano, né, que eram denominados assim por ser uma parte mais baixa dos burgueses, sem posição política definida. E à esquerda ficava o partido da montanha, pois se colocavam na parte mais alta do edifício, ficavam os representantes da pequena burguesia jacobina, que lideravam os sans-culottes, defensores de um aprofundamento na revolução, certo? O rei Luís XVI foi levado a julgamento e condenado à morte por traição. Foi guilhotinado em 93, lá na Praça da Revolução, em Paris, certo? A partir daí formou-se a primeira coligação. O que foi essa primeira coligação? Foi a união de alguns países da Europa que tentava conter esse regime revolucionário francês, né, para conter isso aí, e que estava com medo de que esse exemplo francês se repetisse em seus territórios. Aí a Áustria, a Prússia, os Países Baixos, a Espanha e a Inglaterra formaram essa coligação com esse objetivo, certo? Em 93, em junho de 93, os jacobinos, comandando os sans-culottes, né, tomaram essa convenção, prendeu os líderes girondinos, né, os jacobinos, Marat, Hebert, Danton, Saint-Just e Robespierre assumiram o poder, né, e deram início à Convenção Montanhesa, que durou um aninho ali, de 93 a 94. A partir disso aí houve um predomínio da atuação popular, né, nesse período, e foi caracterizado como o período mais radical de toda a Revolução Francesa. Em 93 foi aprovada uma nova Constituição, a Constituição do ano 1, que enfatizou o sufrágio universal e a democratização, ou seja, o voto deixou de ser pelo tanto dinheiro que você tem, e todo mundo passou a poder votar, certo? Nesse período foi formado um comitê de salvação pública, né, que era responsável pela administração e defesa externa do país, que foi inicialmente comandado por Danton, que foi quem criou esse comitê de salvação. Abaixo vinha um comitê de salvação nacional, que cuidava de segurança interna, e a seguir o tribunal revolucionário, que julgava os opositores da revolução. Ou seja, nesse período de radicalização da revolução, você tinha um comitê de salvação pública, que tomava conta da segurança externa, comitê de salvação nacional, que era a segurança interna, e tribunal revolucionário, que julgava quem não concordava com a revolução, certo? Esses três aí é bom decorar, porque é importante, e lembrar que esses três foram criados
na fase radical da Revolução, segunda fase, certo? De 93 a 94. Durante esse governo montanhês aí, foi quando houve o auge de guilhotinados, né? Ou seja, a galera começou a guilhotinar muito, todo mundo que falava um A contra a Revolução era guilhotinado, né? E era acusado de apoiar o rei. Em 93, né? O Marat, o ídolo do Santos Grosso, foi assassinado por uma girondina, né? Aí quando ele foi assassinado, aí que o bicho pegou mesmo. A galera se revoltou. E a liderança do Danton, né, que foi considerada excessivamente moderada, e o Robespierre ali tomou a frente e foi ele que iniciou aí o período de terror jacobino, que foi ali de setembro de 93 a julho de 94, onde os militares de pessoas acusadas de serem contra-revolucionárias foram executadas. Desde Maria Antonieta lá, ex-rainha, até os próprios jacobinos, além de girondinos, ou seja, Robespierre se sobressaiu sobre os outros comandantes jacobinos e instaurou um período de terror e começou a guilhotinar a galera a rodo, certo? Politicamente, quais foram as medidas que ele adotou? Ele adotou algumas medidas que favoreciam principalmente a população, certo? Olha algumas das medidas, ó. Lei do preço máximo, que tabelava os preços dos gêneros alimentícios, a venda pública a preços baixos de bens que pertenciam à igreja e a nobres emigrados, né? A abolição da escravidão nas colônias e a criação do ensino público e gratuito. Isso aqui vocês fiquem espertos. Nas colônias francesas, ó, a abolição da escravidão foi feita aqui no período jacobino. Eu já vi questão disso em prova. Vocês fiquem espertos com isso aqui, certo? O governo também se empenhou em acabar com a supremacia da religião católica, ou seja, quis acabar com a supremacia católica lá do francesa, né? Desenvolveu uma liberdade religiosa, né? Um culto revolucionário fundado na razão da liberdade. A catedral de Notre Dame foi transformada em templo da razão, justamente para diminuir essa supremacia católica. Só que, apesar de Robespierre estar tomando muita medida popular, havia muita divisão entre os revolucionários, ele não tinha muito apoio, certo? Havia os radicais, liderados por Hebert, que pregavam a ação das execuções dos contra-revolucionários, ou seja, essa galera queria porque queria começar a guilhotinar mais e mais, né? Os indulgentes, né, que era o líder, tido como líder do Danton, desejavam manter a revolução e acabar com as prisões e execuções, esse já era mais moderado, né? Para resolver a disputa, o Robespierre chegou lá e mandou matar os dois, né? Em março, ele mandou matar os rebertistas e em abril mandou matar os dantonistas, né? A partir dessa medida aí, algumas pessoas, muita, grande parte da população achou essa medida aí meio exagerada por parte do Robespierre, né? E com isso ele acabou perdendo o apoio popular, principalmente ligado ao Danton, porque Danton era um cara muito popular, né? Porque foi ele que tomou conta lá daquela primeira tentativa absolutista de tentativa de retomada do poder lá, que ele acabou prendendo o rei, o Luís XVI e tal, né? E com esse todo descontentamento popular, somado com as dificuldades econômicas e militares, mais a insegurança da população provocada pelas sucessivas execuções, né, o Robespierre começou a perder o prestígio dele como líder nacional. Então, essa decisão dele aí, a gente pode dizer que foi o passo inicial para a decaída do Robespierre no período de terror, certo? Em 94 a burguesia se reorganizou e retomou o poder, né, na convenção, derrubou os líderes da montanha, né, que ficava à esquerda lá, numa sessão que ficou conhecida historicamente como golpe do Termidor, em referência ao mês, né, do novo calendário republicano, né, Robespierre e Saint-Just foram guilhotinados. Os representantes do pântano assumiram o comando da revolução e devolveram o governo à burguesia, né. A convenção termidoriana foi bem curtinha, né, foi ali de julho de 94 até 95.
Ela permitiu a reativação do projeto político burguês, né, com a anulação de várias decisões montanhesas, a lei do preço máximo, por exemplo, e o fim da supremacia do Comitê da Salvação Pública. Né. Em Paris, alguns jovens de direita assaltavam os clubes republicanos, perseguindo, intimidando e executando os líderes sans-culottes, que foi chamado terror branco, ou seja, teve o terror jacobino, agora tem o terror branco, em que jacobino, terror jacobino mais pela galera de esquerda e terror branco mais pela galera de direita, certo? Em 95, a convenção elaborou uma nova constituição, foi a constituição do ano 3, né, que ela reestabeleceu o critério censitário, ou seja, primeira constituição, critério censitário, segunda constituição, que foi dos jacobinos lá, Robespierre, sufrágio universal, e agora a volta do critério censitário para as eleições legislativas. Com isso, grande parte da população foi marginalizada. O poder executivo seria exercido por um diretório, né, que era formado por 5 membros eleitos pelos deputados. Aqui a gravura de cada um deles, né? À esquerda aqui, esse aqui, ó, Danton, certo? Robespierre no meio e esse Saint-Just aqui à direita, certo? Terceira fase da Revolução Francesa, né? Diretório. Terceira fase da Revolução Francesa, 95 a 99. Ele se caracterizou pela supremacia girondina, sofreu oposição dos jacobinos e dos defensores da monarquia que queriam o retorno dos Bourbon ao governo francês. O Bourbon era a família do Luís XVI, certo? Era uma família absolutista. Esse diretório ele enfrentou gigantes levantes populares internos, né, sem contar a ameaça estrangeira. Em 94, em 95 e 97 houve golpes realistas, ou seja, houve golpe de gente que apoiava o rei, que apoiava o retorno dos Bourbon. Em 96 ocorreu a conspiração dos iguais, que foi um movimento de sans-culottes, né, que foi conhecido, que queria recolocar os jacobinos no poder, ok? Externamente, o exército francês estava acumulando muita vitória contra as forças absolutistas da Europa. Em 99 formaram a segunda coligação contra a França revolucionária. Né? Foi aí que Napoleão Bonaparte começou a se destacar. Era um jovem militar brilhante, ele saiu ali de soldado e alcançou o posto de general muito rápido. Né? Aí, a partir disso, os girondinos, que estavam precisando consolidar a República Burguesa, se aliou ao Bonaparte para ter um pouquinho de prestígio perante a população. Sobre o seu comando, eles fizeram um golpe contra o diretório, né, que foi chamado golpe 18 de Brumário, que no calendário normal foi 9 de novembro de 99. Né? O diretório foi substituído por outra forma de governo, que foi o consulado, que era formado por 3 representantes, em que Napoleão era um deles. Né? O poder se concentrou nas mãos de Napoleão, que ajudou a consolidar as conquistas burguesas da Revolução, certo? A partir de então, aí, um resuminho aí da Revolução Francesa, né, de 89 a 99, a França passou por profundas modificações políticas e sociais e econômicas. Né? Ou seja, a aristocracia do antigo regime perdeu o privilégio, o que libertou os camponeses dos antigos laços que o prendiam dos nobres ao clero, ou seja, finalmente os camponeses se desprenderam dos laços que estavam prendendo eles a essa aristocracia. Nas cidades desapareceram as amarras feudais, né? E criou-se um mercado de dimensão nacional. A Revolução Francesa ela foi alavancada
que levou a França aí, né, em definitivo para o capitalismo. Então foi a Revolução Francesa que levou a França pro capitalismo, certo? Aí, ó, nessa fotinha eu vou ler para vocês a legenda. Ó. Napoleão convenceu o diretório da necessidade de uma ofensiva militar contra a Inglaterra. A pintura do lado do século XIX retrata a batalha de Aboukir em 1799, quando Napoleão fundou na Baía de Aboukir, no Egito, e é surpreendido e derrotado pelos ingleses. Né? Depois disso, os ingleses tornaram-se os senhores do Mediterrâneo. Certo? Fazendo só um adendo aqui, que eu esqueci de colocar lá quando eu falei sobre os direitos do homem, do cidadão. Em 91 teve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã também. Ela foi proposta por Olympe de Gouges, a Assembleia Nacional Constituinte, né? A autora era contra a escravidão, era girondina e opositora de Robespierre. Ela propõe um documento com o objetivo de equiparar as mulheres aos homens, né? O documento não é aceito pela Assembleia e ela acabou sendo guilhotinada em 1793, condenada como contra-revolucionária e denunciada como mulher desnaturada. Certo? Vamos voltar no começo rapidinho, só para fazer um resuminho, porque essa aula ela é um pouquinho pesada mesmo e eu falei um pouco rápido. Vamos voltar lá no começo, a Revolução Francesa. O que vocês têm que saber? A Revolução Francesa ela é equiparada para a política, assim como a industrial é equiparada para a economia. Contexto francês, vocês têm que saber que era um país extremamente absolutista e um país de baixíssima industrialização, enquanto a Inglaterra estava lá voando, né? A Inglaterra era o inimigo histórico da França, né? E a França, além de ter pouca indústria, né? Gastava muito dinheiro com guerra, aqui a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 7 anos, gastava muito dinheiro para manter os privilégios do primeiro e do segundo estado. Né? Tem que saber que no contexto francês, a França tinha uma produção agrícola pífia, que não acompanhava o crescimento demográfico, certo? Ainda se acreditava na teoria do direito divino dos reis, né? Luís XVI estava no governo com base nessa teoria, certo? A sociedade, a organização da sociedade era primeiro, segundo e terceiro estado, certo? O clero era dividido em alto e baixo clero, a nobreza era realista e aburguesada, com participação da alta burguesia, né? Porque ela fazia parte dos girondinos, que era chamada nobreza togada, burguesia togada, onde a burguesia comprava um título de nobre, certo? E o terceiro estado, que era o resto aí, que era dividido entre burguesia, que por sua vez era dividida em alta, que fazia parte dos girondinos, e baixa, que eram os jacobinos e os sans-culottes, né? Aquele gravura que eu falei, o terceiro estado sustentando o primeiro e o segundo, né? Aí, que eu falei aí sobre a produção agrícola, né? Baixa produção, intempérie natural, seca, inundação, aumentou o preço do trigo, que aumentou o preço do pão, que era a base da alimentação da sociedade na época, né? A partir disso, começou a acontecer uma instabilidade política, uma demissão sucessiva de ministros, até que um dos ministros convenceu o rei Luís XVI a convocar a Assembleia dos Estados Gerais em maio de 79. Essa Assembleia funcionava como um debate, né? Os membros do terceiro estado eram desfalcados porque o voto era por estado, e o terceiro estado sempre saía perdendo porque geralmente o primeiro e o segundo tinham um interesse em comum e eles queriam que esse voto seja por cabeça e não por estado, assim com o apoio do baixo clero da nobreza togada, né, que eram burgueses, né, e eles conseguiriam aí alcançar a maioria da Assembleia. Certo? Aqui a gravurinha da Assembleia que eu mostrei. Aí, diante da impossibilidade de conciliar os interesses, o rei Luís XVI foi lá e tentou dissolver a Assembleia.
O terceiro estado não curtiu, invadiu a sala de jogos e falou que ia ficar lá até ter uma constituição para o país, né? Em 9 de julho, os deputados do Baixo Clero declararam-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Luís XVI começou a tentar enfrentar a Assembleia e demitiu o ministro que convenceu ele a convocar a Assembleia e nomeou o conservador Barão de Bretteville, certo? Enquanto isso, a burguesia formava uma milícia, que foi chamada de Guarda Nacional. O objetivo dessa guarda era resistir ao rei e liderar a população civil, que começava a se armar. O povo, percebendo isso aí, pegou em armas e começou a participar de um jeito mais incisivo nos protestos. Em 14 de julho de 89, a multidão invadiu a Bastilha. A Bastilha era um símbolo de poder do absolutismo, porque ela guardava os inimigos da realeza, né? Então, sim, a Bastilha caiu. Era uma mensagem clara que eles estavam passando para o poder absolutista, né? Dando um sinal de fraqueza para o rei. Né? Os camponeses começaram a invadir os castelos e matar os nobres que estavam morando lá. E esse período foi conhecido como o Grande Medo. Okay? Essa é a primeira fase da Revolução Nacional, da Revolução Francesa, que é a Assembleia Nacional Constituinte, e foi caracterizada pela atuação da burguesia nas cidades e dos camponeses do interior. A burguesia lutava por conquista social e os camponeses estavam mais preocupados em destruir a autoridade de nobre, certo? Foi nessa primeira fase também que foi inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia com a igualdade de todos perante a lei, o direito à propriedade privada e o direito à resistência à opressão. Certo? Os bens da igreja foram confiscados, a Constituição Civil do Clero foi aprovada, que subordinava o clero ao Estado. A galera do clero não curtiu isso aí. A galera do clero não curtiu isso aí. Em 91. Em 91, a Assembleia Nacional proclamou a primeira Constituição da França e estabeleceu a monarquia constitucional, aonde o rei ia exercer um poder executivo. Esse poder ia ser limitado pelo poder legislativo, onde os deputados seriam eleitos a cada 2 anos e só podiam votar aqueles que tivessem renda mínima, ou seja, um voto censitário. Certo? Essa medida aí, ela se aliou a outras como proibição de greve, de associação de trabalhador, né? E mostrou que a França estava sob um governo burguês. Elas eliminavam os privilégios aristocráticos, ou seja, o privilégio da nobreza, né? O que afirmava que a burguesia era diferente do resto do terceiro estado. A partir daí começou uma disputa acirrada entre girondinos e jacobinos, certo? Que fizeram ali uma disputa política na Assembleia Nacional. Okay? A partir do momento que a Revolução foi avançando e foi se consolidando cada vez mais, a nobreza começou a ficar mais acuada, ela começou a tentar fugir do país e começou a tentar formar aliança fora do país para tentar restabelecer a ordem absolutista no país. Em 91, assinaram a Declaração de Pünitz, quando alguns países ali da Europa afirmou a necessidade de restaurar a monarquia francesa e ameaçou invadir a França. Nesse mesmo ano, em 91, Luís XVI tentou fugir para a Áustria, não deu certo, foi pego na fronteira e foi preso em Paris. Né? A partir daí começou uma dificuldade econômica, né, no governo revolucionário, começou a obrigar, e essa dificuldade econômica, o governo se viu obrigado em emitir muita moeda. Essa emissão de muita moeda gerou uma inflação descontrolada e uma especulação financeira muito grande. E, enquanto isso estava rolando, o exército absolutista estava tentando invadir a França a todo momento para restaurar a ordem absolutista. Ok? Em meio a isso, os jacobinos proclamaram a pátria em perigo e deram armas à população. Quando eles deram armas à população, formou-se um exército civil que foi comandado pelo Robespierre, Danton e Marat. Certo? Essa força aí, ela expulsou o exército absolutista
e proclamou a República Francesa. Aí a segunda fase da Revolução, a Convenção Nacional. Foi de 92 e 95. O que vocês precisam saber disso aí? Luís XVI foi levado a julgamento e condenado à morte, foi morto na guilhotina. Né? Formou-se a primeira coligação entre Áustria, Prússia, Países Baixos, Espanha e Inglaterra. A Inglaterra não era um país absolutista, mas estava aí justamente porque era um inimigo histórico da França e também porque a França ajudou os Estados Unidos em sua independência, certo? Em 93, os jacobinos, comandando os sans-culottes, tomaram a Convenção Nacional, prendeu os girondinos, né? Aí os que estavam liderando o exército civil assumiram o poder, que é o Marat, Danton e Robespierre, são os três principais, né? Deram início à Convenção Montanhesa, certo? Esse foi o período mais radical de toda a Revolução Francesa. Em 93 foi aprovada a nova Constituição, que foi a Constituição do ano 1, que enfatizou o sufrágio universal e a democratização. Nesse período aí foi formado o Comitê de Salvação Pública, que era responsável pela defesa externa, o Comitê de Salvação Nacional, que era a segurança interna, e o Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores da Revolução. Durante esse governo aí, foi quando houve a maior quantidade de gente guilhotinada, né? Maior quantidade de gente acusada de apoiar o rei. Em 93, o Marat, que era um ídolo dos sans-culottes, foi assassinado por Girondino. Aí a galera grilou mesmo, pegou em armas e tal, aí que a revolução ficou mais radical ainda, né? Aí começaram a considerar a liderança do Danton moderada e Robespierre ali se sobressaiu e deu início ali ao terror jacobino, que durou aí de 93 a 94, né, que foi quando milhares de pessoas foram acusadas de serem contra-revolucionárias, foram executadas. Né. Politicamente, ele adotou medidas que favoreciam a população, como a lei do preço máximo, venda pública a preço baixo dos bens pertencentes à igreja, abolição de escravidão nas colônias, né, criação de ensino público gratuito e tudo mais. Mas apesar disso, já estava sendo radical demais, né? Formou-se duas frentes. Uma delas liderada por Herbert, que pregava a ampliação dessas execuções, e os indulgentes, liderados por Danton, que pregava a diminuição dessas execuções. Para resolver isso aí, Robespierre mandou matar todo mundo, matando em março os herbertistas e em abril os dantonistas. Né? Com isso, Robespierre perdeu o apoio popular. Essa perda de apoio popular, aliada à dificuldade econômica, militar e insegurança da população, levou Robespierre a perder o prestígio dele como líder nacional. Em 94, a burguesia retomou o poder da convenção, que foi chamado golpe do Termidor. Robespierre e Saint-Just foram guilhotinados e os representantes do pântano assumiram o comando da revolução e desenvolveram o governo, a burguesia. Né? Essa convenção ela foi bem curtinha e permitiu a reativação do projeto político burguês com a anulação de várias decisões montanhesas, como a lei do preço máximo e o fim do Comitê da Salvação Pública. Né? A partir daí começou o terror branco, em que o jovem girondino estava matando os líderes sans-culottes, né? Um terror mais de direita, enquanto o terror jacobino é um terror mais de esquerda. Convenção, a partir disso, elaborou-se uma terceira Constituição, que foi a Constituição do ano 3. Ela restabeleceu o critério censitário. O poder executivo seria exercido por um diretório formado por 5 membros eleitos pelos deputados. A terceira fase da Revolução ela foi caracterizada pela supremacia girondina, mas ela estava sofrendo muita, como é que fala? Esqueci a palavra. Muita oposição, né, dos jacobinos, que defendiam dos jacobinos, e dos realistas, né, que defendiam a volta da monarquia. Aí em 95 e 97 teve golpe dos realistas, e em 96 teve a conspiração dos iguais, que foi um movimento sans-culotte, que queria voltar ali o poder jacobino para o poder, certo?
A partir de então, formou-se a segunda coligação. Napoleão Bonaparte se destacou na defesa da França externa, defesa das fronteiras da França. Os girondinos, que precisavam se consolidar no poder, se aliou a Napoleão. Napoleão deu o golpe de 18 para o mar, instalou o diretório, substituiu o diretório pelo consulado, e nesse consulado ele se tornou um dos representantes do poder, né? Que era formado por 3 representantes, e Napoleão um deles. A partir daí, o poder se concentrou nas mãos de Napoleão, que ajudou a consolidar as conquistas burguesas da Revolução. Aí o balanço geral da Revolução Francesa, certo? Aqui o rolê dos direitos da mulher e da cidadã. E é isso, fazendo aí um speedrun de Revolução Francesa agora no finalzinho. Vou mandar a lista para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, porque eu falei meio rápido mesmo. Vocês perceberam isso durante as minhas aulas, que eu falo um pouco rápido. Qualquer dúvida pode perguntar, certo? Não deixem de estudar, não deixem de mandar dúvida. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu, falou, é nóis.